Bom, meus queridos líderes dessa microrregião sul, meu nome é Edivaldo, você já sabe, e eu estou incumbido de fazer um resumo do livro que nós estamos lendo, né? O livro chamado Sala de Guerra. Eu vou trazer 7 itens importantes dentro do capítulo 1 desse livro, tá certo? E um livro muito rico, né? O primeiro item que nós devemos perceber é o título do livro. Fala-se Sala de Guerra. Por que foi uma sala de guerra? Porque a impressão que tivemos, que se teve, de quem esteve naquela sala Betânia, que fica ali próximo ao lago, ali na Estância Árvore da Vida, é de que as palavras que o irmão Pedro estava falando eram palavras de um general para os seus comandados, esperando que esses comandados percebessem as sutilezas daquilo que estavam fazendo. E aquilo que eles estavam fazendo nada mais é do que o envolvimento com a guerra cósmica atual. A guerra que nós vivemos hoje, a grande guerra, não é a da Ucrânia contra Putin, nem da Coreia contra o mundo e nem é de Taiwan contra a China, mas é a guerra de Satanás contra o Senhor. E ali nós tínhamos um grande general, que estava passando princípios de como funcionaria, de como devíamos avançar no território do inimigo. Por isso que ali sim, foi como que uma sala de guerra. Daí nasceu o livro. E o título do livro foi A Sala de Guerra. O primeiro item que eu quero mostrar para vocês é isso, o nome do livro. Outra coisa é que o irmão Pedro, que está à nossa frente, o irmão Pedro começou orando, e a oração dele foi a seguinte: Senhor, que eles vejam aquilo que eu estou vendo, para que eu não esteja aqui falando para desorientados, que eu esteja aqui falando para generais que saibam o que devem fazer quando voltarem para suas localidades. Senhor, mostra-lhes o que eu estou vendo. E o sentimento que o irmão Pedro tinha naquele momento é de que bem pouca gente, bem pouquinho, estava vendo o que ele estava vendo, né? E isso deve nos chamar a atenção. Nós devemos pedir a Deus, orando a Ele, que Ele nos mostre o que Ele quer fazer no tempo do fim. E isso passa por entender o que o Senhor está mostrando a Pedro, para que a gente possa ver como Ele está vendo também. Então, um item muito importante é essa oração. Nós temos que orar nesse sentido. O segundo item que ele começou foi dizer o seguinte, falando sobre o ministério de Jesus. A propósito, ele estava falando no livro de Mateus e enfatizou que o tipo de ministério de Jesus na rua. Jesus saiu do céu, passou pelo ventre de Maria, cresceu e depois ganhou toda aquela região, andando a pé, entrando em contato com todo tipo de pessoas. A nossa liderança deve ser assim. Eu, pessoalmente, devo entrar em contato com pessoas variadas. E a minha igreja precisa ser uma igreja que entra em contato com gente. Se nós estivermos num cubículo, somente comendo na casa de Maria e Marta, né, desfrutando alguma coisa muito interessante ali, e a gente não sai para a rua, a nossa igreja não sai à rua, a nossa igreja não é uma igreja rua, não é uma igreja que afeta a comunidade, que está na comunidade, a nossa igreja, então, nós perdemos o propósito pelo qual nós estamos naquele local, nós estamos naquela cidade, tá certo? Então, o Senhor Jesus é aquele que anda, tá certo? Por isso, hoje, nós temos que compreender as ferramentas que nós temos. São ferramentas que nos conectam às pessoas. Entender a comportagem dinâmica, entender o CEAP, entender um monte de coisas que tem que ser feito para nos conectarmos com as pessoas. Terceiro item importante que eu quero mostrar para vocês é que, como Jesus, nós vamos encontrar resistência, nós vamos encontrar oposição. Jesus recebeu oposição dos familiares, dos discípulos, da liderança religiosa, da liderança política e dos demônios e de Satanás. Ele sofreu lideranças várias. Quanto a nós, existe um outro opositor, uma outra resistência. Somos nós mesmos. Nós temos que vencer tudo isso aí, nós temos que ser resilientes para avançar. Nós precisamos ir avante, nós não podemos parar. Nós temos que implementar as ordens que estão sendo dadas a nós e à medida que nós formos sofrendo resistência e derrotas e dificuldades, nós vamos ajustando o nosso comportamento. Ou seja, a gente vai ganhando resistência e perseverança. Outro item importante desse livro é que nós precisamos
ver o que nós estamos fazendo. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que você faça na sua cidade, na sua localidade? O que Deus espera de você? Se você não tiver percepção adequada do que Deus quer para você, líder, você terá um comportamento de acordo com aquilo que você está vendo. Por isso que São Jesus chegou para os discípulos e perguntou para ele: o que é que vocês estão vendo? Aí, no final, se concluiu que era preciso ver Jesus, que ele era o Filho do Deus vivo, que ele tem uma missão para desenvolver e que a igreja é quem colocaria as portas do Hades fechadas, manteria as portas do Hades fechadas. Essa é uma visão maravilhosa, não é? Nós estamos aqui para seguir o ungido, seguir aquele que tem a função, seguir aquele que tem a missão. Se a gente entende isso, nós nos movemos, nós saímos da rotina, saímos da caixa, tá certo? Então, Jesus nos mostrou isso no capítulo 16 e isso está no livro, nesse primeiro capítulo, foi tocado nesse primeiro capítulo. Uma outra coisa para mostrar para vocês, importante nesse primeiro capítulo e que nos interessa a nós líderes, é que para que a igreja seja edificada e o inimigo sofra dano, é preciso que haja unidade. A mesma unidade que há entre o Deus triuno, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a unidade necessária para que haja edificação da igreja. Ou seja, não basta buscar os materiais somente, é preciso edificar os materiais. E a edificação dos materiais passa pelo aperfeiçoamento da unidade. Então, nós podemos muitas vezes sermos excelentes buscadores de materiais, mas péssimos no que diz respeito a nos relacionarmos com os irmãos em unidade. Nós podemos estar aí mantendo uma obra, realizando uma obra que não é uma obra em unidade. O resultado é que os efeitos serão pequenos nas nossas vidas, na vida de nossa família, na vida de nosso grupo familiar e na vida da igreja. Os efeitos do que Deus quer fazer serão poucos. Por quê? Porque falta unidade. E a edificação é buscar material, mas é principalmente fazer com que o material se torne parte de uma obra maior. Então, é tão importante nós percebermos isso aí, tá certo? E o que pode atrapalhar esta unidade? É a nossa pessoa, é a nossa natureza caída. A nossa natureza caída é contra a unidade. Nós somos individualistas, nós somos por nós mesmos, nós somos o cara. Nós somos aqueles que nos colocamos num pedestal, ou seja, nós queremos que os outros sejam um conosco. Então, a nossa natureza de pecado atrapalha a unidade. Por isso, nós precisamos aprender uma lição muito importante que está nesse livro, a cruz. Nós precisamos ter experiências da cruz, nós precisamos viver a cruz. Não é? Viver a cruz. Podemos ter líderes que são excelentes movimentadores na busca de materiais, mas são péssimos no que diz respeito a aplicar a cruz a si mesmo. Né? É cheio de justificativa, cheio de manias, cheio de caprichos e mantém a sua, vamos dizer assim, a sua natureza intacta. Cruz. A cruz. Amém? Bom, um outro item tão importante quanto isso é que se nós não tratarmos das nossas individualidades para alcançarmos a unidade, nós nos tornamos territoriais. O que é isso? É o territorialismo. É fazer com que aquela obra que nós estamos desenvolvendo seja a nossa obra. E aí nós nos apropriamos de uma parcela de coisas que nos são entregues para cuidarmos, nós nos apropriamos para nós mesmos e implementamos todas as nossas ideias, aquele núcleo de trabalho, e nós criamos o nosso próprio território. Ali quem manda somos nós. Na vida da igreja não pode haver território local, na vida da igreja local não pode haver territórios, tudo deve estar submetido a um grupo de irmãos que lideram a igreja. E os demais irmãos que estão desenvolvendo os seus serviços, eles precisam aprender a colocar ali, né, as ideias de quem lidera aquele lugar. Foi assim que Deus criou. É assim, os discípulos se submeteram ao Senhor. E os cooperadores se submetem ao apóstolo. E a gente vai se submetendo uns aos outros. Cada um de nós vai aprendendo a andar em unidade e aí os territórios desaparecem. Por isso que é muito importante comunhão.
né? Um líder precisa submeter o que está fazendo a uma comunhão de outras pessoas, para saber se está fazendo correto, onde precisa ajustar, né? E para que ali não tenha a marca daquele líder, que não seja o território daquele líder, tá certo? E para terminar, eu quero falar sobre o processo, né? O processo, uma ilustração que dá uma dica para nós de como é que funciona o processo de edificação, né, da igreja. Líder, saiba de uma coisa, nós precisamos, para edificar uma igreja e você edificar a sua localidade como igreja, você precisa buscar material, tá certo? E o Senhor nos deu várias ferramentas para busca de material. O CEAP, os coportores, o Instituto Vida para Todos, né, o Avança Jovem, a Fábrica de Vencedores. Nós estamos buscando pessoas, mas nós precisamos edificar essas pessoas. E para edificar essas pessoas, nós precisamos colocá-las dentro de um ambiente. E este ambiente, naquele ambiente nós perdemos a forma e nós assumimos uma forma coletiva. Nós perdemos a forma. Cada material que vai compor um edifício vai perder a sua forma. Por exemplo, eu estou aqui e aqui você não vê especificamente um material individual. Ele compõe um conjunto aqui e aí você tem a sala aqui. A igreja é a mesma coisa. Nós vamos nos perder, o Senhor vai nos dissipar. E isso acontece na vida da igreja numa ilustração, e a ilustração da bitoneira explica muito bem isso aí. Você coloca material lá dentro e começa a rodar a bitoneira começa a destruir, a esmiuçar aquele material que está lá dentro, vai jogando água dentro, a água da palavra, a água do Espírito, vai esquentando, as coisas vão esquentando, e até que nós temos uma massa uniforme, já sem forma, mas agora uma massa todinha, uma papa, vamos dizer assim, de materiais que se misturaram e agora estão prontinhos, juntos, para compor o edifício. Este é o resumo do primeiro capítulo do livro Sala de Guerra, que eu espero que você desfrute bastante deste livro, tá certo? Deus o abençoe. Tchau.